Há uma verdade silenciosa que pulsa no coração de muitas famílias e que, por muito tempo, permaneceu nas sombras. Filhos que não nasceram existem. Eles não desapareceram com o tempo, não foram apagados pela ausência de um corpo, não se dissolveram por não terem respirado o ar deste mundo. Eles pertencem. E pertencem com a mesma força e direito que qualquer outro membro da família. Esta é uma das verdades mais profundas trazidas por Hellinger em seus anos de observação dos sistemas familiares. Ao longo de seu trabalho com constelações familiares, Hellinger revelou que uma das principais causas de sofrimento nas famílias está ligada à exclusão. Aquilo que é excluído busca, de alguma forma, retornar ao sistema. E quando não é incluído de forma consciente, ele se manifesta como sintoma, repetição, bloqueio, tristeza sem nome ou padrões que desafiam a compreensão racional. Os filhos não nascidos fazem parte dessa dinâmica. São almas que, por diferentes razões, não chegaram a viver entre nós, mas que mantêm um vínculo profundo com seus pais e irmãos. Esse vínculo não desaparece com o silêncio. Pelo contrário, muitas vezes, o silêncio intensifica. Muitas mães carregam esse luto oculto por toda a vida. Algumas sabem, outras esqueceram, e há aquelas que jamais quiseram lembrar. Mas a alma não esquece. A alma se lembra. A alma sente. Hellinger costumava dizer que a verdade atua, mesmo quando é escondida. E quando a verdade é vista, a ordem é restaurada. Incluir um filho que não nasceu é um ato de amor. Um amor que reconhece. Um amor que dá lugar. Um amor que diz, você também pertence. E quando essa inclusão acontece, algo muda. O fluxo da vida se restabelece, a dor encontra um lugar, e os vivos podem seguir em paz. Não importa se a gestação foi interrompida com poucos dias, semanas ou meses. Não importa se o aborto foi espontâneo ou provocado. Não importa se foi uma decisão difícil ou um acidente trágico. Para a alma, tudo o que importa é o reconhecimento. O filho não nascido não precisa de explicações, justificativas ou arrependimentos. Precisa de um lugar no coração, um lugar na ordem familiar. Quantas mulheres vivem com uma tristeza inexplicável, uma sensação de incompletude que não se dissolve, um vazio que não se preenche nem mesmo com a presença de outros filhos? Quantos homens, mesmo sem terem consciência, sentem um peso em seus relacionamentos, uma distância emocional em relação à parceira, como se algo tivesse ficado para trás? Quantos irmãos crescem com a sensação de estar ocupando um lugar que não é seu, de viver por alguém que não chegou a nascer? Todas essas sensações podem estar ligadas a filhos não incluídos. E isso não é teoria. É experiência repetida, observada, sentida, vivida em centenas de constelações familiares. O que Hellinger nos ensina é que os filhos não nascidos não exigem grandes rituais. Eles não pedem luto eterno. Eles pedem presença. Pedem verdade. Pedem um gesto interno que diga, eu te vejo. Você é meu filho. Você pertence. E quando esse gesto é feito, algo muda profundamente. Lembro da história de uma mulher que, ao longo da vida, sempre teve dificuldade em se relacionar com a filha mais nova. Havia uma barreira emocional entre elas, algo que impedia a fluidez do amor. Em uma constelação, surgiu a imagem de um filho anterior, que havia sido abortado antes do nascimento da filha. Ela jamais havia falado sobre isso. Guardava em segredo. Sentia culpa, vergonha. Mas ali, naquele momento de verdade, ela pôde olhar para esse filho, reconhecê-lo e dar-lhe um lugar. Chorou profundamente, não de desespero, mas de alívio. No dia seguinte, ao chegar em casa, sua filha a abraçou como nunca havia feito. Era como se, ao dar lugar ao que estava excluído, o amor pudesse enfim circular entre elas. Esse é o movimento que restaura. O movimento de olhar, de reconhecer, de aceitar.
E não se trata de buscar sofrimento, de reviver traumas ou de carregar culpas. Trata-se de integrar, de incluir, de trazer à luz o que estava na sombra. Muitas pessoas se surpreendem ao descobrir que comportamentos autodestrutivos, dificuldades financeiras, problemas de relacionamento ou doenças repetitivas podem ter raízes em emaranhamentos com filhos não nascidos. A lógica da alma não é a mesma lógica da mente. A alma busca pertencimento, ordem e equilíbrio. E quando esses princípios são violados, surgem sintomas. Por isso, ao incluir um filho não nascido, não estamos apenas honrando uma alma. Estamos liberando o sistema familiar para que possa seguir com mais leveza. Hellinger nos oferece, com sabedoria, palavras que têm poder de transformação. Palavras que curam. Uma das frases que ele utilizava com frequência era: "Você também pertence." Ditas com o coração, essas palavras podem dissolver anos de silêncio. Elas tocam a alma. Elas reorganizam. Elas curam. Se você sente que carrega algo não dito, se há uma história de aborto em sua vida ou em sua família, convido você a experimentar um exercício simples e poderoso. Sente-se em silêncio, respire profundamente, coloque a mão no coração e diga, em voz baixa ou em pensamento: "Você é meu filho. Eu te vejo. Eu te dou um lugar. Sinto muito por não ter te incluído antes. Agora você tem um lugar entre nós. E eu sigo com amor." Essa prática, repetida com sinceridade, pode trazer paz à alma. E quando a alma encontra paz, a vida pode florescer novamente. Muitas mães, após esse tipo de reconhecimento, relatam que seus filhos vivos se tornam mais leves, mais amorosos, mais presentes. Isso acontece porque, ao dar lugar ao filho não nascido, o sistema todo se reequilibra. A mãe pode olhar para todos os filhos com o mesmo amor, sem culpa, sem pesos ocultos. Os filhos se sentem vistos, respeitados em seu lugar, livres para viver suas próprias histórias. Não é raro que uma mulher que tenha perdido um filho em uma gestação anterior, ao não incluí-lo, sinta dificuldade em se vincular ao filho seguinte. Mesmo sem perceber, ela pode estar com uma parte de sua alma ainda ligada ao que partiu. E esse vínculo, quando não reconhecido, interfere na relação com o presente. Ao incluir o filho não nascido, ela se liberta. E liberta o filho vivo também. A sabedoria de Hellinger nos mostra que o amor não precisa ser perfeito. Ele precisa ser verdadeiro. E a verdade inclui tudo. Mesmo aquilo que não foi vivido plenamente. Mesmo aquilo que doeu. Mesmo aquilo que foi negado. Se em sua história há um filho que não nasceu, seja por qual motivo for, saiba que não é tarde para incluí-lo. Não é tarde para dizer que ele pertence. Não é tarde para reconhecer que ele faz parte de você, da sua história, da sua alma. Essa inclusão não diminui sua dor, mas transforma sua dor em amor. E esse amor cura. Cura os vínculos. Cura as relações. Cura a si mesmo. Se você sente que esse conteúdo ressoa com você, eu te convido a continuar essa jornada comigo. Aqui no canal, falamos sobre temas profundos da alma humana, das relações familiares e dos vínculos invisíveis que nos ligam ao nosso destino. Está fazendo sentido para você? Qual assunto você gostaria de escutar por aqui? Se inscreva no canal para receber mais reflexões como essa e compartilhe esse vídeo com alguém que possa se beneficiar dessa mensagem. Quando olhamos profundamente para a alma humana, percebemos que há dores que não gritam, mas pesam. Existem ausências que não se explicam com palavras, mas que ecoam em silêncios profundos. A ausência de um filho que não nasceu é uma dessas presenças invisíveis que habitam corações, histórias e sistemas familiares inteiros. E embora muitos prefiram esquecer, a alma se lembra. A alma mantém os laços. A alma guarda com fidelidade aquilo que a consciência tenta apagar. Dentro dessa realidade invisível,
O que Hellinger nos revelou é de uma grandeza imensurável. Ele trouxe à luz aquilo que por gerações permaneceu escondido, silenciado ou considerado irrelevante. Mostrou que a exclusão de um filho não nascido não apenas fere essa alma, mas desequilibra todo o sistema. A força dessa verdade é como a força da água represada. Por mais que se tente controlar, ela encontra uma maneira de emergir. E quando isso acontece, ela vem como sintomas, conflitos, repetições e sofrimentos inexplicáveis. Imagine uma família onde uma mãe, ainda muito jovem, precisou interromper uma gestação. O pai desse bebê sequer chegou a saber. A mulher seguiu com a vida. Casou-se, teve outros filhos, constituiu uma família. No entanto, uma tristeza sem nome a acompanhava. Sentia-se incompleta. E com o tempo, essa sensação passou a se refletir em sua relação com a filha mais velha. As duas viviam em conflito. Pequenas coisas se tornavam grandes brigas. A conexão parecia interrompida. Até que, em uma constelação familiar, a verdade se mostrou. O primeiro filho não nascido estava ali, no campo, esperando ser visto. Quando a mãe reconheceu essa alma, disse-lhe com o coração: "Você também é meu filho, você pertence, eu te dou um lugar." Algo mudou. Sua relação com a filha ganhou leveza. A briga deu lugar à escuta. A crítica cedeu espaço à ternura. Isso não foi coincidência. Foi o efeito da ordem sendo restaurada. A ordem do amor, como ensinava Hellinger, tem leis que não podem ser quebradas sem consequências. Uma dessas leis é o pertencimento. Todos os que fazem parte da família têm o direito de pertencer, e isso inclui os filhos não nascidos. Quando esse pertencimento é negado, alguém da geração seguinte pode, por amor cego, repetir seu destino ou carregar sua dor. O amor cego é uma das formas mais belas e mais perigosas do amor humano. Ele se manifesta quando, sem perceber, tomamos para nós aquilo que não nos pertence. Quando seguimos inconscientemente o destino de alguém que foi excluído. Quando repetimos fracassos, perdas ou dores que não são nossas. E isso acontece com frequência entre irmãos. Um filho que vive o vazio deixado por outro. Um irmão que tenta preencher o lugar do que não nasceu. Uma criança que carrega a culpa sem saber de onde vem. Todos esses movimentos revelam o amor cego em ação. E a solução, como mostra Hellinger, não é julgar, nem corrigir, mas trazer à luz. Reconhecer. Incluir. Esse gesto de inclusão pode ser feito de muitas formas. Pode ser com uma fala amorosa, com um momento de silêncio, com um símbolo, uma vela, uma flor. Pode ser por meio de uma carta escrita com o coração, mesmo que nunca seja enviada. O importante não é a forma, mas a verdade que está por trás. A alma entende a linguagem do coração. E quando essa linguagem é usada, o campo familiar responde. Uma prática muito eficaz consiste em sentar-se em um lugar tranquilo, fechar os olhos, respirar profundamente e trazer à mente a imagem ou a presença do filho não nascido. Mesmo que essa imagem não seja clara, apenas a intenção de se conectar já abre o espaço. E então, dizer com sinceridade: "Você é meu filho. Eu te vejo. Eu reconheço sua existência. Eu te dou um lugar em meu coração e em nossa família. Sinto muito por não ter te visto antes. Agora você pertence. Eu te amo. E eu sigo com amor." Essas palavras não precisam ser ditas em voz alta. O mais importante é que sejam sentidas. Que venham do fundo da alma. Que sejam verdadeiras. Em muitos relatos, após esse simples gesto, mudanças começam a acontecer. Sensações de peso diminuem. Relações familiares melhoram. Sintomas desaparecem. A vida começa a fluir. E isso não acontece porque algo mágico foi feito, mas porque a verdade foi incluída. E a verdade, quando respeitada, é sempre libertadora.
Hellinger dizia que o movimento da alma é sempre em direção à vida. Mas esse movimento só acontece plenamente quando todos têm o seu lugar. A exclusão paralisa. A inclusão liberta. E isso é visível até nos pequenos gestos do dia a dia. Uma mãe que se permite sorrir de novo. Um pai que consegue olhar nos olhos do filho. Um irmão que se sente pertencente. Tudo isso começa com um movimento interno de verdade. Há também um aspecto coletivo nesse tema. Por muito tempo, a sociedade impôs silêncio e culpa sobre as mulheres que passaram por abortos. Pouco se falou sobre o luto que nasce quando uma vida não chega a nascer. Pouco se permitiu que essas mulheres expressassem sua dor. Muitas foram obrigadas a seguir em frente sem sequer ter o direito de sofrer. Hellinger, com sua abordagem profundamente respeitosa, devolveu dignidade a essas histórias. Mostrou que o sofrimento silencioso precisa de voz, que a dor negada precisa de espaço, que o amor pode florescer mesmo nos terrenos mais áridos. Em seu trabalho, ele frequentemente acolhia mães que haviam interrompido uma gestação e as ajudava a olhar para esse filho com amor. Não com culpa. Não com julgamento, mas com um amor que reconhece, um amor que aceita, um amor que dá lugar. E nesse reconhecimento, a cura acontecia. A mãe se reconciliava com sua história. O filho encontrava paz. O sistema respirava aliviado. Essas experiências nos mostram que não existe dor sem sentido. Que mesmo aquilo que parece um erro pode ser transformado em sabedoria, que até a ausência pode nos ensinar sobre presença, e que até a morte pode nos ensinar sobre vida. Em muitos casos, a exclusão de um filho não nascido vem acompanhada de vergonha. A mulher sente que falhou. O homem sente que não teve escolha. A sociedade reforça o silêncio. E assim, esse filho passa a ser um segredo. Mas os segredos, como dizia Hellinger, são pesos invisíveis que atravessam gerações. Eles se transformam em sintomas, em bloqueios, em doenças. O que não é dito se torna dor. O que é escondido se torna fardo. E o que é incluído se torna força. Por isso, olhar para esses filhos é mais do que um ato de reconciliação. É um ato de coragem. É um ato de amor. É um ato de fidelidade à verdade. E a verdade sempre liberta. Existem pessoas que, mesmo sem saber de histórias concretas em suas famílias, sentem que há algo não resolvido. Sentem que carregam um peso que não lhes pertence. Sentem que vivem para compensar algo. E muitas vezes, esse algo é a ausência de um filho não nascido. Ao fazer uma constelação, ou mesmo ao abrir-se internamente para olhar com o coração, essa verdade pode emergir. E quando emerge, traz consigo o potencial de uma nova vida. Hellinger também nos ensinou que o tempo não apaga o vínculo. Mesmo que o aborto tenha ocorrido há décadas, a alma daquele filho ainda pertence. E ainda espera. Não para ser resgatada, mas para ser reconhecida. E esse reconhecimento, mesmo tardio, é sempre eficaz. Nunca é tarde para amar. Nunca é tarde para incluir. Nunca é tarde para dar lugar. Se você sente, neste momento, que há algo dentro de você que se move com essas palavras, permita-se sentir. Não há certo ou errado no que você sente. Há apenas a verdade da sua alma. E a sua alma sabe. A sua alma se lembra. A sua alma ama. Continue comigo nessa jornada. No próximo trecho, mergulharemos ainda mais fundo nas dinâmicas invisíveis que envolvem os filhos não nascidos, explorando como suas presenças influenciam os destinos familiares e como o amor pode reorganizar tudo. Se esse conteúdo tocou algo dentro de você, compartilhe nos comentários. Qual parte ressoou mais com a sua história? E se ainda não está inscrito no canal,
Aproveite para se inscrever agora e continuar recebendo conteúdos como este. À medida que mergulhamos mais profundamente nesse tema, torna-se impossível não sentir a vastidão que envolve a alma de um filho que não nasceu. Embora a mente tente esquecer ou racionalizar, o coração sabe. A alma reconhece o vínculo, mesmo quando a vida física não se manifestou por completo. Hellinger nos ensinou que a alma não se prende à matéria, mas ao amor. E quando o amor é interrompido, a alma espera, em silêncio, que o vínculo seja restaurado. Filhos que não nasceram não gritam, mas a ausência deles pode ser ensurdecedora. Em muitos sistemas familiares, a dor que não foi reconhecida se transforma em um campo de gelo, onde os sentimentos parecem não circular. Famílias inteiras vivem desconectadas, não por falta de afeto, mas porque algo fundamental ficou de fora. Esse algo é, muitas vezes, um filho que não foi incluído, uma alma que ficou à margem, um elo que não foi honrado. Hellinger descrevia com frequência como a exclusão de um filho não nascido gera consequências que atravessam gerações. Ele dizia que, quando um membro da família é excluído, alguém posterior o representará. Isso pode acontecer com um neto, um bisneto ou até mesmo com um cônjuge. A exclusão nunca desaparece, ela apenas se transforma. E só se dissolve quando há inclusão. O reconhecimento de um filho não nascido é uma forma de dizer sim à vida. É uma forma de restaurar a confiança no fluxo natural da existência. E isso não exige sofrimento. Exige apenas verdade. Uma verdade que brota do coração e diz com humildade: você faz parte de mim. Mesmo que você não tenha ficado, você é meu filho. Mesmo que eu não tenha sabido como lidar com sua partida, eu reconheço seu lugar. Esse reconhecimento tem o poder de curar feridas muito antigas. Feridas que muitas vezes não sabemos de onde vêm, mas que se manifestam em forma de rejeição, fracasso, abandono ou sensação de não merecimento. Quando a alma do filho que não nasceu é reconhecida, ela pode enfim descansar. E os que vieram depois podem viver suas vidas com mais liberdade. Imagine uma mulher que sofreu um aborto espontâneo em sua juventude. Na época, sentiu culpa, vergonha e medo. Guardou o segredo. Casou-se anos depois e teve 2 filhos. Mas nunca conseguiu sentir uma conexão plena com o segundo. Algo a impedia de se entregar. Na constelação, ficou claro que o filho que não nasceu havia ficado entre ela e os filhos seguintes. Ele não havia sido reconhecido. Estava esquecido. Quando ela olhou para ele e disse: eu te vejo, você é meu filho, eu te dou um lugar, uma energia amorosa começou a fluir. Ela chorou profundamente, e pela primeira vez sentiu-se inteira. Os filhos, sem saber o que havia acontecido, também mudaram. A relação com o segundo filho se tornou mais próxima, mais leve. Era como se algo tivesse se assentado em seu devido lugar. Essa história é apenas uma entre muitas. E revela que, por trás de muitos sintomas emocionais ou relacionais, pode haver uma ausência não reconhecida. Pode haver uma alma à espera de seu lugar. Um dos maiores presentes que podemos dar a nós mesmos e à nossa família é o de permitir que todos pertençam. Que cada um, mesmo os que não viveram entre nós, tenha o seu lugar. E isso pode começar com um gesto simples. Uma frase. Um pensamento. Uma intenção amorosa. Hellinger falava da importância de dar lugar aos mortos para que os vivos possam viver. Isso vale especialmente para os filhos não nascidos. Eles não precisam ser lembrados com dor, nem com luto eterno. Eles precisam apenas ser incluídos na alma familiar. E quando isso acontece, a vida se reorganiza. Muitas mães e pais que passaram por perdas gestacionais carregam uma sensação de que estão presos no passado, como se uma parte de si tivesse ficado retida naquele momento. Como se houvesse uma porta que nunca foi fechada. E essa sensação pode gerar estagnação, tristeza,
dificuldade de seguir em frente. Ao reconhecer o filho que partiu, essa porta pode ser enfim fechada com amor. E o que estava parado começa a se mover. Para os irmãos vivos, esse movimento também é profundamente transformador. Muitos vivem em conflito com seus próprios sentimentos, sem entender por que se sentem deslocados, com medo de viver ou de se entregar à felicidade. Alguns sentem culpa por estarem vivos. Outros sentem como se estivessem ocupando um espaço que não lhes pertence. Ao incluir o irmão que não nasceu, a alma desses irmãos se alivia. Eles podem respirar. Podem viver suas vidas com leveza, sabendo que tem um lugar e que esse lugar não é usurpado de ninguém. Esse tipo de emaranhamento é mais comum do que se imagina. E só pode ser desfeito com amor. Não com explicações, nem com julgamentos, mas com a disposição de olhar. De ver o que antes foi ignorado. De dizer com o coração: agora eu vejo. Agora eu reconheço. Muitos pais que viveram a experiência de um aborto provocado carregam uma dor profunda, mesmo que não a expressem. Alguns acreditam que não têm o direito de sofrer. Outros tentam esquecer. Mas a alma não esquece. E o sofrimento não reconhecido se transforma em bloqueio. Esses pais podem sentir que não têm direito à felicidade, ou que precisam pagar por aquilo que foi feito. Hellinger nos ensina que não há punição, mas há consequências. E a principal consequência da exclusão é o emaranhamento. Quando o filho é incluído com amor, quando recebe um lugar no coração e na história, o pai e a mãe também são libertos. E a vida pode seguir com mais dignidade. Não é necessário entrar nos detalhes do que aconteceu. O que importa é o gesto interno. A disposição de incluir, a coragem de olhar, a humildade de aceitar. A alma compreende isso com profundidade e responde com alívio. Existe também uma camada espiritual nesse movimento. Quando uma alma é reconhecida, quando é honrada com amor, ela se alinha ao seu destino. E esse alinhamento reverbera em todo o sistema. Pode-se dizer que é como se o tecido da família, antes rasgado, fosse costurado com fios de aceitação. E esse remendo não esconde a ferida, mas a transforma em cicatriz sagrada. Muitas vezes, ao incluir um filho não nascido, surge uma profunda gratidão. Gratidão pela oportunidade de olhar. Gratidão por ter amado. Gratidão por ter aprendido. E essa gratidão se torna uma força silenciosa que impulsiona a vida para frente. Na prática, é possível escrever uma carta para o filho que não nasceu. Nessa carta, pode-se dizer tudo o que ficou guardado. Pode-se pedir perdão, expressar amor, reconhecer a dor. Depois, essa carta pode ser queimada, enterrada ou guardada em um lugar especial. O mais importante é o gesto. É o movimento da alma. Outra prática é criar um pequeno altar simbólico. Pode ser uma vela, uma pedra, uma flor. Algo que represente esse filho e o honre. Isso não significa viver preso ao passado, mas reconhecer que ele faz parte da sua história. E quando isso é feito com consciência, tudo muda. A visão de Hellinger é clara e compassiva. Ele não julgava. Ele não apontava erros. Ele apenas mostrava que o amor tem um caminho. E esse caminho passa pela verdade. Quando a verdade é incluída, o amor pode fluir. E com ele, a vida. Ao final de tudo, o que mais importa é a paz. A paz que vem de saber que cada um tem seu lugar. Que ninguém foi esquecido. Que todos foram vistos. Que o amor foi restaurado. Se você sente que esta leitura te levou a um lugar profundo da alma, acolha o que emergiu. Acolha sem pressa, sem cobrança, sem julgamento. Apenas reconheça. Apenas sinta. Apenas agradeça. E se quiser compartilhar sua experiência, fique à vontade para escrever nos comentários. Sua história pode ser o espelho de alguém.
pode ser o começo da cura de outra pessoa. Se esse conteúdo tocou seu coração, se inscreva no canal. Juntos, podemos continuar trazendo luz para os temas que a alma mais precisa olhar. Agora eu te pergunto, qual presença invisível você sente que ainda espera um lugar na sua história? Fico aqui, com respeito e amor, honrando cada filho não nascido. Eles pertencem. Eles são amados. E quando reconhecidos, abrem caminho para que todos possamos viver com mais verdade, mais leveza e mais paz.